Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso sistema linfático. Tá? Então aqui está o que a gente vai estar tratando, estrutura, localização e função em primeiro momento. E depois a gente fala da drenagem das diferentes partes do corpo, tá bom? Vamos começar pela estrutura, muito simples, né? O sistema linfático ele é composto pelos vasos linfáticos, que seguem uma certa hierarquia, a gente já vai relembrar aqui, né? Começa com capilares, vai para os vasos, é onde a gente vê os linfonodos inclusive, né? E aí desses vasos a gente vai desembocar essa linfa nos troncos linfáticos para depois desembocar nos ductos, mas a gente já vai relembrar tudo isso. Bem, e dentro dos vasos linfáticos o que está passando é a linfa. Lembrando que essa linfa é aquele líquido que estava entre as células do tecido, né? As células do tecido, então a gente chama de líquido intersticial. Só que lembrem que antes de ser líquido intersticial, isso era plasma, né? O plasma veio para esse espaço entre as células, até porque a gente teve essa troca, né, justamente para jogar água, nutrientes, os gases, os hormônios para dentro das células. Uma parte dessa água ficou aqui perdida no espaço intersticial, certo? E agora tem que ser recolhida pelo sistema linfático, que é uma espécie de aspirador. A gente vai ver que vai funcionar por diferença de pressão, tá? Mas ele vai precisar da ajuda aí da musculatura, por exemplo, para que esse líquido vá subindo em direção à circulação. De qualquer maneira, a linfa, então, antes de ser linfa, era o líquido intersticial, antes de ser o líquido intersticial, era o plasma. Então, a gente só está devolvendo agora isso para a corrente sanguínea, para manter aí a concentração dos líquidos corporais, no caso, principalmente do plasma sanguíneo. Ótimo, então vamos lá, a hierarquia dos vasos linfáticos, como a gente já falou, gente. Então, tudo começa pelos capilares linfáticos, que assim como os capilares do sistema vascular, são apenas uma camada de células, né? Vamos até pegar um desenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, um capilar linfático, gente. Ó, é uma célulazinha ao lado da outra, né? E quando esse espaço entre as células aqui vai aumentando a pressão, então eu tenho bastante líquido intersticial. A pressão aqui tecidual está aumentando. Lembrem que os líquidos eles sempre se deslocam de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então, se a pressão aqui começa a aumentar, eu vou gerar mais pressão fora do que dentro do capilar linfático. Isso vai empurrar esse líquido intersticial para dentro do sistema linfático e a partir daqui nós chamamos ele de linfa. Tá? Já aproveitando a deixa, né? Já que a gente começou a falar, isso também vai ser ajudado por conta dessas proteínas de ancoragem aqui que a gente encontra grudadas tanto nas células do capilar linfático quanto nas células teciduais. Então, quando aumenta a pressão aqui no tecido, isso também faz com que essas proteínas sejam puxadas. E aí elas puxam essas células, né, como se fossem folhetos dos capilares, causando essa abertura aqui, ó, né, originando uma abertura no capilar, ou seja, uma célula se distancia da outra, permitindo que por conta da maior pressão fora do que dentro do capilar linfático, agora o líquido intersticial entre no sistema linfático. Tá bom? Legal. Aqui é só para nós visualizarmos então a hierarquia, né? Então os capilares vão ficar um pouquinho mais grossos, a gente vai chamar de vasos linfáticos, tudo bem? E aí são nesses vasos linfáticos que a gente encontra os linfonodos, que nada mais são, vamos até adiantar um pouquinho aqui, ó. Vamos passar aqui, a gente já volta, olha lá os linfonodos, que parece um feijãozinho, né? Então tem uma região convexa e tem uma região côncava, tá? Os vasos linfáticos, eles entram sempre, então as aferências, né, os vasos aferentes, vão sempre vir em direção à parte convexa do linfonodo, tá? E a saída, a eferência, olha lá, vasos eferentes, linfáticos eferentes, sempre da parte côncava, tá bom? Se nós notarmos, o linfonodo ele tem uma cápsula fibrosa, essa cápsula tem algumas invaginações que nós chamamos de trabéculas, tudo bem? E lá no centro desse espaço criado por conta das trabéculas, nós temos o centro germinativo, que é onde nós vamos ter o maior acúmulo de linfócitos T e linfócitos B. Então aqui que ocorre geralmente o desenvolvimento dos linfócitos B principalmente, tá? A ponto de nós temos aí a origem dos anticorpos. Voltando um pouquinho aqui, né? Então já falamos aí da localização também, olha lá, os vasos linfáticos sempre meio que entremeados com os capilares sanguíneos, que é onde vai ocorrer a troca, não é isso? Troca de oxigênio,
água, nutrientes, hormônios, sempre em nível dos capilares, então os vasos linfáticos têm que estar por aqui mesmo, né? Porque aqui é que vai ter aquela criação, aquele excesso do líquido intersticial que vai ser drenado pelos vasos, no caso aqui os capilares linfáticos, tá bom? Aqui a gente pode notar também os linfonodos, né? Os abaulamentos aí, ó, entre os vasos linfáticos, cheio de linfócitos, tá bom? Mais uma figura explicando a mesma coisa, olha lá o tecido, né? O espaço intersticial e os vasos linfáticos drenando tudo isso para devolver para a corrente sanguínea. Muito importante também nós lembrarmos que os vasos linfáticos, assim como as veias no sistema vascular, possuem válvulas. E isso ajuda com que a linfa, né, esse líquido, ele vá sempre subindo, sempre indo em direção à parte superior do corpo. Porque a gente sabe e vai lembrar aqui que tudo isso vai desembocar nas veias subclávias. Então, sempre indo em direção às veias subclávias. Então, para que não tenha perigo disso retornar, né, para a origem, eu tenho as válvulas unidirecionais. Então, essa linfa vai ficar armazenada nesses segmentos e sempre vai dali para cima. Né? A hora que eu tiver uma pressão suficiente, gerada, por exemplo, pelos músculos, isso vai para o outro segmento, que vai para o outro segmento, que vai para o outro segmento e por aí em diante. Quanto aos ductos, então, voltando aqui na hierarquia, olha lá. A gente falou dos capilares. O que for drenado dos capilares vai para os vasos linfáticos, onde tem os linfonodos, certo? E é muito inteligente que a gente entenda por que dos linfonodos também, aproveitando aqui, né, gente? Por que eu tenho muitos linfócitos ali? Porque imagine que você está drenando aquele líquido intersticial, imagine que você teve uma lesão tecidual, por exemplo, um corte na mão ou em qualquer outra região do corpo, e ali teve uma invasão de bactérias, por exemplo. Essas bactérias facilmente ganhariam a corrente sanguínea, né? Porque ela vai ser drenada pelo sistema linfático, e o sistema linfático vai devolver a linfa para o sistema vascular. Então imagine a infecção que não ia gerar no nosso organismo, ia ficar sistêmica, né? Uma infecção generalizada. Então, para que isso não ocorra, em alguns pontos ali no sistema linfático eu coloco os linfonodos ricos em células do sistema imunológico, justamente para combater qualquer agente invasor que possa ter invadido o sistema linfático. Bem, então depois dos vasos linfáticos nós vamos ter os troncos linfáticos. Então o que seriam os troncos linfáticos? Vamos pegar essa figura aqui, que essa figura está bonitinha. Ó. Por exemplo, pessoal, tudo que for drenado aqui, ó, da região abdominal, da região pélvica e dos membros inferiores, por exemplo, tudo que for drenado dessas regiões vai ser drenado para esses troncos aqui, ó, os troncos lombares e os troncos intestinais. São eles que vão levar essa linfa para onde? Lembrem, dos troncos nós vamos para os ductos, que é praticamente o ponto final, porque dos ductos a gente já vai para as veias, já volta para o sistema vascular. Então, voltando lá nos troncos, ó, depois dos troncos aqui, ó, lombares e intestinais, o que eu tenho? Eu já tenho aqui, ó, o ducto, olha aqui, ó, esse aqui é o maior ducto de todos, que é o ducto torácico, é o ducto que está do lado esquerdo do nosso corpo, tá? Então, membros inferiores, pelve e abdômen, vem por esses troncos lombares e intestinais, certo? Se eu estivesse falando, por exemplo, dos membros superiores, o tronco vai ser o tronco subclávio, esquerdo e direito, tá aqui, ó, o tronco subclávio, direito e no caso aqui o esquerdo. Se eu estivesse falando de pescoço e cabeça, são os troncos jugulares, olha aqui, ó, também direito e esquerdo. Então reparem que todos os troncos vão desembocar onde? Nos ductos, seja o ducto direito ou seja o ducto torácico, tá? Todos eles vão desembocar aqui, ó. Olha o ducto direito aqui, ó. Olha o jugular, olha o subclávio, tá? Ah, e o tórax que a gente não falou, né? São os troncos broncomediastinais. Então, se a gente olhar na nossa figura ali hierárquica, é exatamente isso que a gente está falando. Olha aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Jugular, cabeça e pescoço. Tronco subclávio, os membros superiores, como a gente já falou. O tórax, broncomediastinal. E a parte inferior, né? Abdômen, pelve, membros inferiores, os troncos lombares e intestinais. Ok? Como a gente já falou, tudo isso vai desembocar nos ductos. Ah, mas e os ductos? Eu não entendi direito. Vamos pegar aqui uma figurinha bem didática, ó. Entendam, gente, o ducto direito, que aqui parece gigante, mas não é só um pedacinho, tá? Mas aqui na figura é só para mostrar o seguinte, o ducto direito, o que ele vai drenar? Tórax direito, tudo bem? Cabeça, pescoço e membro superior direito, é isso aqui.
O resto todo, gente, é o ducto torácico. Assim fica fácil a gente gravar. Ducto direito, membro superior direito, tórax direito, cabeça e pescoço direito. O resto é tudo o ducto torácico. Como o resto? Cabeça e pescoço, lado esquerdo. Membro superior esquerdo. Tórax esquerdo. Até aqui só esquerdo, né? Mas agora olha aqui, ó. Abdômen, região abdominal, direita e esquerda. Região pélvica, direita e esquerda. Membros inferiores, direito e esquerdo. Tá? Então, todo o restante do corpo vai para o ducto torácico. Aqui está um desenho mais didático, né? Olha lá, mesma coisa que a gente falou. Olha o ducto direito, cabeça e pescoço direito, tórax direito, membro superior direito. O resto todo, cabeça e pescoço esquerdo, membro superior esquerdo, tórax esquerdo, abdômen direito esquerdo, pelve direito esquerdo, membros inferiores direito esquerdo, tudo para o ducto torácico. Legal. Os linfonodos nós já falamos aqui, né? Mostramos a analogia com o feijão. Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui. Aqui só para a gente ver um linfonodo in situ, né? No local ali, no corpo humano. Então olha como ele é bonitinho mesmo, olha os vasos linfáticos chegando, tá? E aí já chegamos na linfa, gente. Lembra que a gente falou no começo que a linfa era o quê? A linfa veio lá do plasma, né? Era o plasma que virou líquido intersticial que virou a linfa. Então a composição é a mesma. Qual que é a composição do plasma, do líquido intersticial e da linfa? Sendo composta por quê? Água, sais minerais e proteínas. A única coisa que a gente pode acrescentar na linfa são os linfócitos, que fazem parte do sistema imunológico. Mas a composição clássica da linfa, né? Se a gente não for pensar no sistema imunológico, tá? É água, sais minerais e proteínas. Maravilha. A localização a gente já viu, já falamos do ducto direito e do ducto torácico. Tudo bem? A função, já falamos também, que é drenar esse excesso de líquido intersticial e devolver para o sangue, né, para ajudar e manter o equilíbrio dos fluidos do corpo. E a única função que a gente não falou é a absorção e transporte dos lipídios. Né? Se nós nos lembrarmos, os carboidratos a gente absorve direto para a corrente sanguínea, os aminoácidos direto para a corrente sanguínea, os lipídios não. Os lipídios lá nas células do intestino, nos enterócitos, lembra que são todos, tem todas aquelas vilosidades, né? Lá nos enterócitos, que está no intestino, o que for de lipídio, vai se juntar a um carrinho proteico. Ó. Então vamos colocar uma proteína aqui, ó. Então o lipídio ele se junta aqui nesse carrinho proteico, ó. E aí eu transformo ele numa lipoproteína, né? A primeira lipoproteína que a gente forma, a gente chama de quilomicron. E aí por conta do tamanho, isso não cai na corrente sanguínea. Isso tem que se desembocar, tem que ser encaminhado para os vasos linfáticos. Olha lá o quilomicron, ó. Olha o lipídio aqui, ó, entrando no enterócito, indo para dentro do quilomicron e indo para os vasos linfáticos primeiro, antes de ganhar a corrente sanguínea. Tá? Para depois ser distribuído aí, né? E aí chegamos nas regiões, gente. Então, drenagem do tórax. Olha como é simples. Vamos falar das regiões. Vamos falar do tórax, vamos falar da região abdominal e da pelve, vamos falar dos membros inferiores e vamos falar dos membros superiores. Vamos começar pelo tórax bem rapidinho aqui, ó. Então, só delimitando o tórax. Então, o tórax na região, na parte anterior aqui, né? A gente pode delimitar ele pelo manúbrio aqui no externo. A parte inferior pelo processo xifoide. Lateralmente as costelas, tudo bem? E posteriormente, aqui, ó, a primeira vértebra torácica e a 12ª vértebra torácica. Então, tudo isso aqui, ou todas as estruturas que estiverem delimitadas nesse espaço aqui, são estruturas do tórax, certo? Legal. E aí nós vamos lembrar o seguinte, didaticamente a gente vai dividir a drenagem do tórax em drenagem do pulmão, drenagem da cavidade, ou seja, o que está lá dentro da cavidade torácica, né? E drenagem da parede do tórax, da parte anterior, da parte lateral e da parte posterior da parede do tórax. Então olha como é que é fácil, gente. Os pulmões, vamos relembrar isso aqui, ó. Eu já estou vendo aqui, ó, linfonodos, ó, que estão mais para a região interna do pulmão, tem aqui uns que estão do lado da traqueia, alguns que estão entre a traqueia e os brônquios. Então olha como é que é fácil. Lembrem que tudo isso vai ser drenado sempre em direção aos ductos, não é isso? Aos troncos, no caso aqui a gente está falando do tronco broncomediastinal, porque é tórax. Tudo que é do tórax é tronco broncomediastinal. Depois vai para os ductos, seja o ducto direito ou seja o ducto torácico, para depois desembocar nas veias subclávias e aí ir para o nosso coração, certo? Mas enfim, olha lá, o que eu estou notando aqui? Ó? Eu tenho linfonodos que estão na massa pulmonar,
Estão dentro dos pulmões. Então, adivinha como é que é o nome desses linfonodos? Intrapulmonares. Não tem segredo. Eu tenho linfonodos que estão bem aqui no hilo. Ó. Lembra aquela abertura entre o bronco e o pulmão? Que eu também posso chamar de broncopulmonar. Então, são linfonodos hilares ou broncopulmonares. Olha o hilo aqui, ó. Até peguei uma figurinha pra gente. Ó, aquela entrada, aquela abertura, né? Que encaixa aqui o bronco para entrar no pulmão. Então, olha lá. Broncopulmonar ou hilar. Na sequência, eu tenho linfonodos que estão entre a traqueia e os brônquios. Então, eu também chamo de traqueobronquiais. E aí eu tenho os superiores e os inferiores. Olha que fácil. E os que estão do lado da traqueia? Os paratraqueais. Lembre que o prefixo para significa ao lado, né? Então, paratraqueais, ao lado da traqueia. Se fosse paraesternal, estava do lado do externo e assim por diante. Tá? Vamos agora para a parede do tórax. Pessoal, a parede do tórax, vou até pegar uma outra figura que eu gosto bastante. Ó. A parede do tórax, vamos lembrar o que eu falei anteriormente. Eu tenho que lembrar da drenagem da parte anterior da parede e da parte posterior e lateral, né? Então, olha só como é que é fácil. Eu tenho linfonodos, dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Olha o externo, tá? Estou com uma vista posterior do externo, tá? Mas eu estou reparando que tenho linfonodos aqui ao lado do externo. Então, se está ao lado é para, né? Paraesternais. Esses linfonodos paraesternais vão ajudar na drenagem de toda a parte anterior da parede do meu tórax. Aí a parte posterolateral, olha linfonodos aqui, ó, do lado das suas vértebras, tá? Ah, mas eu não chamo ele de paravertebrais, estou chamando ele de intercostais. Por quê? Porque na verdade os vasos que alimentam eles estão aqui, ó. Estão percorrendo os músculos intercostais. Então, esses linfonodos intercostais aqui, ó, drenam toda a parede lateral e posterior do seu tórax. Olha que fácil. Então, a parede do tórax são os paraesternais e os intercostais. Muito fácil. Tá aqui, ó, outra figura que dá para a gente notar bem. Ó. Ó os paraesternais aqui. Ó. O externo está aqui, eu estou vendo aqui. Ele está drenando toda essa região anterior da parede do tórax. E essa região posterior e lateral aqui, ó, do meu tórax, são os intercostais. Olha os intercostais aqui, ó. Tá? E eles vão percorrer aí os músculos intercostais ali entre as costelas para pegar tanto essa parte dorsal quanto a parte lateral da minha parede torácica. Vamos para a nossa cavidade torácica. Olha como é fácil, gente. Cavidade torácica. Quem vai delimitar o tórax, pessoal, inferiormente, é o nosso diafragma, tá aqui, ó. Olha o diafragma aqui, ó. Então, tudo para cima do diafragma faz parte aqui do tórax, tá? Então, eu tenho linfonodos, ó, que agora eu estou querendo ver a cavidade, é lá dentro. Então, eu tenho linfonodos que estão aqui, ó, diafragmáticos ou frênicos, né? Por causa do nervo frênico que controla aqui o diafragma. Então, são diafragmáticos ou frênicos. E agora, só mais um grupinho de linfonodos que estão ali no mediastino. Então, são os mediastinais. Eu tenho os anteriores, estão bem no arco da aorta, e tenho os posteriores, estão na frente da aorta, quase entrando aqui no diafragma, olha lá, quase atravessando o diafragma. Ah, mas por que anterior e posterior? Porque se eu traçar uma linha aqui, ó, a gente está numa vista lateral, então eu vou dividir o corpo em anterior e posterior. Então, quem que está na frente aqui? Quem está anterior? Esses aqui que estão no arco da aorta. Quem está posterior? Quem está posterior é os que estão aqui na frente da aorta, quase na entrada para o diafragma. Tá? Ainda falando do tórax, faltou a drenagem da mama. Então, olha a mama aqui, gente. Quais são os linfonodos importantes na drenagem da mama? Primeiro, vamos entender o seguinte. Ó, eu tenho dois grupos para essa drenagem. Eu tenho o grupo aqui, que está do lado do externo, então é um grupo de linfonodos paraesternais. Tá? E tem um outro grupo aqui que está bem lateral, está bem na região peitoral, região axilar. Tá? É bom a gente lembrar o seguinte, 15% da drenagem ocorre por aqui, pela parte paraesternal. Tudo bem? E os outros 85% da drenagem está com essa parte axilar aqui. Né? Tá, e daí? E daí é o seguinte, lembrem que os paraesternais a gente acabou de ver. Eles fazem parte do tórax. Então, eles vão desembocar no tronco broncomediastinal. Tá? Tronco broncomediastinal.
Estes outros aqui, os axilares, eles já se juntam com os do membro superior, que está sendo drenado do membro superior. Então, eles vão desembocar no tronco subclávio. Tá? Então, já é outro tronco, é o tronco subclávio. Tá bom? Mas vamos lá. Ó. Então, aqui a gente já falou, já deu para relembrar, né? Para externais, vai para o tronco broncomediastinal e aí já vai para os ductos, seja o ducto direito ou o ducto torácico. Legal. E esses outros aqui, ó. Então, eu tenho aqui, eu estou vendo, ó, eu tenho os peitorais, tá? Que eu também posso chamar de axilares anteriores. Aí eu estou vendo aqui um grupo de linfonodos que eu chamo de centrais, então esses são os principais, ó. Peitorais, centrais e mais acima eu tenho os apicais. Esses são os 3 principais grupos. Eu até tenho aqui embaixo, ó, mais ou menos numa linha entre os centrais e os apicais e um pouquinho abaixo, eu tenho os interpeitorais, tá? Mas o caminho é sempre desses caras para os centrais e depois para os apicais. Tudo bem? Então, essa é a drenagem da mama. Drenagem da região abdominal e da pelve, gente. Vamos lá. Então, primeiro, né? Vamos delimitar aí a região abdominal e a pelve. Então, a região abdominal começa lá no nosso diafragma. Lembra que a gente falou que o diafragma é que vai separar o quê? O tórax, né, da região abdominal. Tá? Então, na região abdominal, a gente vai encontrar diversos órgãos ali, né? Estômago, pâncreas, fígado, os intestinos, que também vão pegar um pouquinho, né? Uma parte do intestino também vai pegar a região pélvica, tá? E na região pélvica especificamente, a gente tem o quê? Bexiga, útero, próstata, reto, ânus. Mas vamos lá, vamos para o que interessa para a gente. Quando a gente fala da região abdominal e da pelve, gente, a gente tem que lembrar nisso aqui, ó. Cisterna do quilo. Aqui dá para ver até melhorzinho, ó. Então, olha de novo, ó. A gente sempre acha a estrutura que a gente conhece bem. Olha a cisterna do quilo aqui, ó. Então, eu tenho os troncos lombares, ó, o tronco lombar direito, tronco lombar esquerdo. Vocês estão conseguindo notar aqui por trás, ó, tá até mais clarinho, um bracinho saindo aqui, ó, que está indo até aqui para trás, ó. Então, esse é o tronco intestinal, tá? Então, a região abdominal e a região da pelve, elas vão ser drenadas pelos troncos lombares e intestinal. E tudo isso vai ser encaminhado para a cisterna do quilo. E agora, olha que loucura, lembra que a gente falou que só o tórax é que tinha aquela divisão de direita e esquerda? Porque lembra, a região abdominal e pelve, não interessa o lado, tudo vai ser drenado para o ducto torácico. Olha a cisterna do quilo, ela marca o início do ducto torácico. Olha o ducto torácico aqui, ó. O ducto torácico vai desembocar onde? Na veia subclave. Olha lá, no caso esquerdo aqui, tá? Então, tudo que for drenado da região abdominal, da região pélvica, vai para o ducto torácico. Então, troncos lombares, tronco intestinal, cisterna do quilo, ducto torácico. Legal. E aí, pessoal, vem aquela divisão dos linfonodos. Quando a gente fala em região abdominal, região pélvica, nós temos os linfonodos pré-aórticos, que a gente já vai ver figura, mas já dá para a gente entender que está na frente da aorta, pré-aórticos, tudo bem? Os para-aórticos, que a gente já vai ver a figura, mas dá para a gente lembrar que está do lado da aorta, para-aórticos, tudo bem? E os ilíacos, que vão seguir ali as artérias ilíacas, que a gente já vai ver na figura e também vai ficar muito mais fácil para a gente. Então vamos lá, vamos dividir aí, né? Pré-aórticos na frente da aorta, para-aórticos do lado da aorta e os ilíacos que seguem aquela divisão. Porque lembrem que eu tenho a artéria aorta saindo do coração, né? Faz aquela voltinha, o arco da aorta, dessa aorta desce e lá embaixo ela se divide no quê? Nas artérias ilíacas comuns. A continuação da artéria ilíaca comum é a artéria ilíaca externa, mas ela tem uma ramificação aqui que a gente chama de ilíaca interna. Tá? Então, quando a gente for falar desses ilíacos, eles vão estar aqui, ó, ilíaca comum, ilíaca externa, ilíaca interna. Mas vamos lá, vamos por partes aqui, né? Então, vamos começar com os nossos linfonodos pré-aórticos. Puxa, mas quanto nome, que nome é esse aí? Linfonodos celíacos, mesentéricos superiores e mesentéricos inferiores. Vamos lá, vamos por parte. Os pré-aórticos eles estão aonde? Na frente da aorta. Então, eu tenho 3 grupos que estão na frente da aorta. Os celíacos, os mesentéricos superiores e os mesentéricos inferiores. Nossa, eu não vou gravar nunca. Vai. Por quê? Porque eles estão relacionados
aos vasos ou às ramificações da aorta, nas quais eles estão próximos. Eu vou pegar uma outra figura que eu acho mais bonitinha aqui, ó, essa daqui, ó. Por quê? Porque reparem, ó, essa primeira ramificação aqui em cima, ó, que está bem na altura das suprarrenais, essa daqui, pessoal, é o tronco, nessa daqui não, né? Esse daqui é o tronco celíaco. Então, os linfonodos que tiverem nessa região aqui são os linfonodos celíacos. Essa outra ramificação aqui é a artéria mesentérica superior. Então, os linfonodos que tiverem aqui são os linfonodos mesentéricos superiores. Tá geralmente mais ou menos na altura dos rins, ó, no meio dos rins. Então, lembre, ó, tronco celíaco, na altura da suprarrenal. Mesentérica superior, na altura da metade dos rins. Mesentérica inferior, olha aqui, ó, artéria mesentérica inferior. Então, logo os linfonodos que estiverem aqui, linfonodos mesentéricos inferiores, estão abaixo dos rins. Tá? Naquela outra figura, olha lá, ó, isso aqui seria o tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior. Então, aqui eu sei que está na altura das suprarrenais, na metade dos rins e abaixo dos rins. Certo? Então, olha lá, o que cada uma drena, gente? Vamos pegar uma... Não estou achando a figurinha, mas a gente vai falando aqui. Vamos pegar uma figura que está melhor aqui, ó. Então, o tronco celíaco, gente, vamos lembrar daquela regrinha assim, ó, tronco celíaco, artéria mesentérica superior, artéria mesentérica inferior. Então, no caso, a gente vai lembrar daquela regrinha do 5, 4 e 3. Então, vamos colocar aqui, ó, 5, 4... Como 5, 4 e 3, para a gente lembrar das estruturas. Então, olha lá, os linfonodos celíacos, gente, vão drenar que regiões? Lembra a região mais relacionada com a nossa digestão. Então, estômago, tudo bem? Aí, pâncreas, não é isso? Fígado, que mais? Aí nós temos baço e o comecinho do intestino delgado, que era dividido em duodeno, jejum e ilho, né? Então, o duodeno. Continua agora na sequência do duodeno, tá? 4 estruturas na sequência. Então, o jejuno, o ilho, chegou no intestino grosso, cólon ascendente, cólon transverso, pronto. Os 4. As outras 3 que continuam aqui, cólon descendente, cólon sigmoide e o reto. Tá? Então, são essas as regiões que vão ser drenadas aí pelos linfonodos pré-aórticos. Olha que fácil. Chegamos nos linfonodos para-aórticos, pessoal. Então, olha lá. Os para-aórticos, eles também são chamados de lombares. Vamos dar uma olhada na figura aqui, ó. Olha os para-aórticos aqui, gente. Estão do lado da aorta, ó. Não tem nem o que falar, ó. São todos esses que estão aqui, ó, do ladinho da artéria aorta, lá no final, quase na ramificação aqui, ó. Quase antes dela se formar ilíaca comum, ó. Então, ilíaca comum direita e ilíaca comum esquerda. Olha os para-aórticos, como é fácil a gente visualizar. Olha a outra figura aqui, ó. Olha os para-aórticos, tá vendo? Estão do lado da artéria aorta. Então, olha lá, o que os linfonodos para-aórticos vão drenar, gente? Rins, quem está acima dos rins? Suprarrenais. Então, rins, suprarrenais, as gônadas, tá? Então, testículos, ovários, o útero e a parede posterior do abdômen. Tá? Então, isso aqui a gente vai ter que gravar mesmo. Então, rins, suprarrenais, as gônadas, o útero e a parede posterior do abdômen. Então, agora já chegamos, pessoal, nos linfonodos ilíacos. Tá? Chegamos já. Então, tá aí os nossos linfonodos ilíacos. E aí nós temos os ilíacos comuns, ilíacos externos e ilíacos internos. Olha que fácil, gente. Lembra que a gente falou que logo no finalzinho da artéria aorta ela se bifurca em ilíaca comum direita e esquerda, e a continuação da ilíaca comum é a ilíaca externa, e aí eu tenho uma ramificação que é a ilíaca interna. Então, todos os linfonodos que estiverem aqui na ilíaca comum, linfonodos ilíacos comuns. Os que estiverem na ilíaca externa, linfonodos ilíacos externos. Os que estiverem na ilíaca interna, linfonodos ilíacos internos. Agora, vamos ver o que cada um desses caras drena, né? Esse é o mais importante. Vamos lá. Então, olha lá. Entendam, tudo que os ilíacos externos forem drenar, eles vão drenar para onde? Ilíaco comum. E os ilíacos internos? Vão drenar para ilíaco comum. Para depois isso ser levado para o tronco, né? Para que troncos? Olha lá, ó. A gente está falando, lembrem, dos ilíacos. Que tronco que vai? Para os troncos lombares. Tá? Legal. O que os linfonodos ilíacos
vão drenar? Primeiro vamos relembrar, ó, os pré-órticos a gente já falou, né? Que era estômago, fígado, baço, pâncreas, todas as regiões do intestino. Os paraórticos, rins, suprarrenais, gônadas, parede abdominal, útero, etc e tal. Adivinha o que os ilíacos vão drenar? Gente, os ilíacos eles estão ali, bem na região pélvica. Então, principalmente os órgãos pélvicos. Vamos passar aqui de novo, olha lá. Dá uma olhada aqui, ó. Os ilíacos externos e internos é que vão drenar para o ilíaco comum. Então, o que eles vão drenar? Olha aqui o ilíaco externo. Então, parede abdominal inferior, bexiga e genital externa. E os ilíacos internos? Aí sim vai pegar todos aqueles órgãos que a gente viu que realmente são mais internos. Útero, próstata, vagina e reto. Certo? Então, relembrando, gente, região abdominal e região pélvica são os linfonodos pré-aórticos, paraórticos e ilíacos. Legal. Membros inferiores, estamos quase terminando, gente, vamos lá. Membros inferiores, poxa, é a mesma coisa? Sim, porque os membros inferiores também vão drenar para os ilíacos. Dá uma olhada aqui na figura, gente. Nos membros inferiores, quais grupos são importantes de linfonodos antes da gente entender? Eu tenho linfonodos aqui, ó, atrás da região do joelho, que eu chamo de poplíteos, tudo bem? Mas os principais são esses que estão abaixo aqui, ó, do ligamento inguinal. Então eu tenho os inguinais, mas os inguinais eles são divididos, não são? São divididos. Olha aqui, ó. Eu tenho os inguinais, deixa eu colocar uma figurinha melhor aqui, ó. Os inguinais superficiais, que são todos esses aqui, ó, que eu vejo em conjunto com a fáscia, tá? E se eu olho numa figura aqui, eu vejo a fáscia cortada, recortada, que é para olhar lá para dentro, eu vejo os profundos. Então eu tenho os inguinais superficiais e os inguinais profundos. Ah, e os inguinais superficiais? Eles têm dois grupos. Olha aqui, ó. Todos esses aqui são superficiais, tá? Quais são os grupos? Aquele que segue mais ou menos o trajeto do ligamento inguinal, eu chamo de grupo horizontal. E aqueles que estão no outro sentido, está no sentido vertical em relação ao ligamento inguinal, são um grupo vertical. Então, os inguinais superficiais eu tenho horizontais e verticais, tá? Ah, mas como é que eu vou saber, né? Uma outra maneira de nós sabermos é o seguinte, gente. Os linfonodos profundos, normalmente eles seguem a veia femoral. Então, pensando na safena, principalmente na safena magna, pessoal, que é essa ramificação aqui, ó, que é mais superficial, aí nós temos os inguinais superficiais, o grupo aqui vertical, tá? Então, viu a safena magna? Já sabe que é superficial. Viu a veia femoral? Já sabe que são os profundos. Bem, finalizando, gente, chegamos aí nos membros superiores, que também é muito simples, olha lá. Então, os principais linfonodos dos membros superiores, os que estão aqui na região cubital, adivinha como é que nós vamos chamar? Linfonodos cubitais, tá? Ou trocleares. Mas para a gente vai ficar o linfonodo cubital aqui, que é mais fácil nós visualizarmos. Que mais? Lembra aquele grupo todo que a gente já viu? Dos peitorais, centrais, apicais? Então, de todos aqueles, só dois grupos a gente não falou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só passar aqui para vocês, vai ficar mais fácil ainda, ó. Então, eu tenho os linfonodos peitorais, que eu também posso chamar de axilares anteriores, a gente já havia falado, tá? Eu tenho os linfonodos centrais, tudo bem? Olha lá o que a gente falou dos cubitais. Mais acima dos cubitais, ou o que for drenado dos cubitais, vai ser drenado para quem? Para aqueles que estão passando na região quase axilar. Aqui a figura não está ajudando muito, tá? Mas estão percorrendo aqui o úmero e chegando praticamente na região axilar, que são os humerais ou axilares laterais. Tá bom? Aqui não está dando para a gente ver os posteriores. Já vou mostrar para vocês outra figura aqui, ó. Aqui já está melhorzinho, olha lá. Então, os anteriores, que a gente falou que podem ser chamados também de peitorais, tudo bem? Olha o que na figura que está como supratroclear, são os nossos cubitais. Olha os laterais, são os humerais, olha lá. Tá? E agora, esse grupo que eu não tinha conseguido mostrar para vocês na figura anterior, que são os axilares posteriores ou subescapulares. Então, colocar aqui, ó, posteriores ou subescapulares. Então, lá atrás, praticamente na frente da escápula. Todos esses, gente, ó, o cubital vai drenar para o lateral, que é o humeral. Mas seja o peitoral, o subescapular ou o humeral, para onde é que eles vão drenar? Para os centrais.
E os centrais, por sua vez, para os apicais. Tá? Os apicais vão drenar para os supraclaviculares, então acima das clavículas, para depois desembocar aonde? No tronco subclávio. Lembrem, tudo que se relaciona a membro superior, o tronco é o tronco subclávio. Para depois desembocar onde? No ducto, né? Ducto torácico. Se a gente estiver falando do lado esquerdo. Se nós estivermos falando do lado direito, ducto direito. Então, pessoal, essa figura aqui é só para a gente conseguir enxergar melhor esses linfonodos em relação a alguns músculos ou estruturas do nosso tórax. Dá uma olhada aqui, ó. Peitoral menor. Tá vendo o peitoral menor? Então, percorrendo aqui, ó, o peitoral menor, nós temos os linfonodos peitorais ou axilares anteriores, né? Olha lá atrás, seguindo o latíssimo do dorso praticamente ali, né? Na frente da nossa escápula, os subescapulares ou axilares posteriores. Olha os humerais, como eu falei para vocês, está mais ou menos na axila aqui, ó. Então, seguindo o sentido do húmero, olha os humerais. Quem é que está aqui na origem do peitoral menor? Centrais. E no meio mais ou menos da sua clavícula, olha aqui, ó, os apicais, abaixo e no meio da sua clavícula. Maravilha, pessoal? Então acho que com isso deu para a gente fazer uma revisão rápida sobre o sistema linfático e a drenagem linfática.